Olá pessoal, quem fala é Felipe Laison. Hoje vamos falar sobre números complexos e o tema da aula é módulo e argumento de um número complexo. Bem, estou fazendo esse vídeo para explicar o mais detalhado possível sobre o módulo e o argumento do número complexo. Então vamos lá. Então primeiro eu coloquei aqui dois planos, tá? Quando a gente trata de números complexos, a gente chama os planos de Argand-Gauss, tudo bem? A gente não vê mais como plano cartesiano, porque o plano cartesiano a gente tinha dois eixos, chama aqui eixo x e eixo y, e os dois eixos a gente tinha números que pertenciam ao conjunto dos reais. E no plano de Argand-Gauss a gente vai ter o eixo do x aqui, que a gente chamava de eixo de x, como a gente vai falar que é a parte real do número complexo, e o eixo da vertical aqui, o eixo do y, é a parte imaginária do número complexo. Porque o número complexo ele é composto em duas partes. A primeira parte aqui, no meu exemplo representado pelo número 2, é a parte real. E a segunda parte, que é representado por 2i, vai ser a parte imaginária, tá? Esse i é de imaginário. Tudo bem? Então, primeira coisa, como é que eu represento esse número complexo no plano de Argand-Gauss? Eu vou encontrar aqui o 2 na parte dos reais, tá? Então está aqui o 2, 1, 2. E depois eu vou encontrar o 2 na parte imaginária. Lembrando que para a direita aqui da origem é positivo, para a esquerda é negativo. Para cima da origem é positivo, para baixo é negativo, tá bom? Então, eu cruzando essas duas informações, eu vou ter aqui um ponto. O ponto no plano de Argand-Gauss a gente chama de afixo, tá bom? E eu posso representar ele dessa forma aqui, 2,2. Beleza? E se eu ligar a origem até esse ponto, essa seta aqui, que eu estou indicando por uma seta, eu vou chamar de módulo do número complexo. E o módulo eu represento pela letra Z e dois tracinhos, tá? O Z fica no meio dos dois tracinhos. E para eu determinar a medida desse módulo, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras, porque aqui eu formo um triângulo retângulo, onde um lado vale 2 e o outro lado também vale 2. Beleza? Então, para eu calcular o Teorema de Pitágoras aqui, no Teorema de Pitágoras a gente chama isso daqui de hipotenusa. No meu caso aqui do número complexo eu vou chamar de módulo. Tá bom? E lembrando que o Teorema de Pitágoras é assim, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual hipotenusa ao quadrado, tá bom? No número complexo, a gente já utiliza a raiz quadrada, a gente não coloca o módulo ao quadrado, a gente já coloca a raiz quadrada dos catetos ao quadrado, tá bom? Notem que eu tenho 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4 mais 4. Então, o módulo aqui nesse caso vai ser igual a raiz quadrada de 8. Tudo bem? E raiz quadrada de 8 não existe, porque o outro 8 não é um quadrado perfeito, então vou fatorar. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Tá bom? Então, o 8, módulo de 8, pode ser reescrito da forma de 2 ao quadrado vezes 2. Tudo bem? Lembrando que o número que tem expoente 2, que é o mesmo índice da raiz, ele sai da raiz. No caso aqui, eu corto, sai da raiz. Então, vai ficar o módulo de z é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso saber duas informações, tá? Notem que se eu tenho um triângulo aqui, tenho um triângulo retângulo, eu consigo calcular o seno, o cosseno ou a tangente. Tá? Eu vou calcular seno, cosseno e tangente de quem nesse caso aqui? Vou calcular o seno, cosseno do ângulo que eu chamei ali de ângulo alfa. Tá bom? Então, vou calcular aqui seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Bem, em todos os livros, a gente sempre trabalha com o valor de seno e cosseno, tá bom? Porque mais à frente a gente estuda a forma trigonométrica do número complexo. Eu sugiro, para ficar mais simples e mais fácil de entender, a gente trabalhar com a tangente. E quando a gente trabalha com a tangente, a gente precisa saber o valor do cateto oposto e do cateto adjacente, tá bom? Então, o cateto oposto aqui nesse caso é o ângulo que está à frente do... Desculpa, é o lado do triângulo que está à frente do ângulo, que nesse caso é o 2. Então, aqui vai ser 2. Tudo bem.
E o cateto adjacente também vai ser 2, tá? A hipotenusa, que no caso aqui é o meu módulo, que é raiz de 2, é 2 vezes raiz de 2. Notem que quando eu utilizo a tangente, eu não utilizo essa informação aqui do módulo. Por isso que se você tem um exercício que só pede para determinar o argumento do número complexo, você pode utilizar quem? A tangente, tá bom? Mas lá na frente, quando você precisar utilizar a forma trigonométrica, você tem que saber também quem é o seno e o cosseno. Então, voltando aqui para a tangente. Ó, tangente 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. E quando eu tenho uma tangente igual a 1, se vocês relembrarem lá os ângulos notáveis, né, seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, você vai ver que o ângulo alfa corresponde a 45 graus. Bem, nesse caso aqui, eu determinei que o ângulo alfa corresponde a 45 graus, tá bom? Então, quando eu determino o argumento, os livros determinam o argumento pelo ângulo θ. O ângulo θ, deixa eu fazer de azul aqui para ficar mais claro. O ângulo θ é representado por uma letra que parece um O cortado. Nesse meu exemplo aqui, o θ é igual ao alfa. Agora, no exemplo do lado, eu vou explicar o que é o ângulo θ. Ó. Então, notem que eu tenho aqui o número complexo menos 2 e 2i, que vai ser representado pelo ponto, o afixo, né? Ó, menos 2 em relação ao eixo dos reais e 2 positivo em relação ao eixo dos imaginários, da parte imaginária. Se eu ligar os dois pontos, notem que eu vou ter um triângulo aqui, tudo bem? Um triângulo onde eu formei um triângulo aqui em relação ao eixo dos reais. Tá? Então esse daqui vai ser o meu ângulo alfa. Tudo bem? Coloquei o ângulo alfa 2 vezes aqui, deixa eu apagar. Então esse é o meu ângulo alfa. Quem vem a ser aqui o meu ângulo θ? O ângulo θ é o arco, nesse caso aqui o arco, né? Que faz a abertura dessa linha vermelha aqui, que está no eixo dos reais, até o módulo que foi formado pelo número complexo z. Tudo bem? Então, notem que eu tenho alfa e tenho θ. Quando eu determino aqui o ângulo de alfa, através dessa conta que eu fiz aqui, tá? Eu vou estar descobrindo o valor de alfa. No primeiro exemplo, vou fazer um balãozinho aqui, ó, no primeiro exemplo, o ângulo alfa ele coincide com o ângulo θ, tá? Um sobre o outro, então eles são iguais. Nesse segundo exemplo, notem que o θ, se você observar aqui o θ está em vermelho, se eu pegar o valor do θ mais o valor do alfa, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Então notem que nesse número complexo a parte real é menos 2, e no primeiro exemplo ele era mais 2. Só que independente do sinal, quando eu faço o teorema de Pitágoras, que eu vou ter assim, ó, módulo da raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, o número negativo que está ao quadrado ele vai virar positivo, porque menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo, tá bom? E 2 ao quadrado também é 4. Notem que essa parte aqui, ó, ela repete. Então, independente do sinal se é positivo ou negativo, o valor do módulo vai ser igual. Então, eu posso concluir aqui que o módulo desse segundo exemplo também vai ser 2 vezes raiz quadrada de 2. E se o módulo é igual, tá? O ângulo alfa vai ser igual. E aqui eu posso concluir também que o ângulo alfa é 45 graus. Então, no lugar de alfa, eu vou substituir por 45 graus, que é igual a 180. Bem, qual número que eu somo com 45 que vai dar 180? Ó, qual número somado com 45 que é igual a 180? Nesse caso aqui, o θ é igual a 135 graus, tá bom? Bem, na hora que eu fiz um monte de seta, tá, no final ficou meio bagunçado, mas se você voltar ao vídeo, escutar novamente, com calma e anotando, acho que você vai entender. Tudo bem? Então, tomem cuidado. A diferença entre o ângulo alfa, que é o ângulo que está dentro do triângulo, e o ângulo θ. Beleza? Você sempre tem que fazer essa comparação, né? Que utilizar os ângulos de 90, no caso cada quadrante aqui tem 90 graus, 2 quadrantes, uma semicircunferência vai ter 180 e os 4 quadrantes vão ter 360. Vou
fazer mais um exemplo aqui para ficar mais claro. Ó. Então, notem que agora eu coloquei um número complexo, menos 2, menos 2i. Ele está aqui no terceiro quadrante do plano de Argand-Gauss, tá bom? Então, ele forma o ponto aqui, menos 2, menos 2, o afixo no caso, né? E a distância desses dois, notem que ele forma um triângulo de lado 2 e 2. Então, conforme no exemplo anterior, independente do lado que ele tivesse, se o triângulo tiver 2 e 2, né, independente do quadrante, o módulo dele aqui vai ser 2 raiz de 2, que eu calculo através do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? E se o módulo dele for 2 raiz de 2, eu posso concluir aqui que o alfa é 45 graus. Tudo bem? Eu tenho aqui um triângulo isósceles, onde os lados são iguais, e a hipotenusa aqui é diferente, né? Dois lados iguais, triângulo isósceles. Só que olha só, nesse caso aqui, o θ, ó, ele começa aqui, sempre aqui na parte direita do eixo da parte real, tá? Então ele é uma abertura que vai até encostar no módulo, tudo bem? E notem que essa primeira parte aqui, ela corresponde a 180 graus, tudo bem? E o terceiro quadrante eu tenho aqui 90 graus. Então, o θ aqui, no caso, vai ser igual a 180 graus, que é o primeiro e o segundo quadrante, tá bom? Mais os 90 graus, que é o valor do terceiro quadrante, menos o valor do θ que eu encontrei, tá bom? Então, só para recapitular aqui, para não ficar confuso. Então, 180 graus vai ser essa parte aqui, esse arco. O 90 graus que eu coloquei, ele vai ser o arco do terceiro quadrante. Só que conforme eu estou somando todo o arco, eu tenho que tirar depois o valor do alfa que eu encontrei. Que nesse caso aqui é 45 graus. Então vai ficar assim, θ, 180 mais 90 corresponde a 270, menos o valor do alfa que eu vi que é 45 graus. Tudo bem? Então θ é igual, vou fazer 270 menos 45, 70 menos 45 aqui vai dar 25. Então vai dar 225 graus. Então, quando eu falar assim, ó, eu quero determinar o argumento, eu determinar o valor do θ, tá bom? Quando eu falo determinar o módulo, é eu calcular aqui qual que é a distância da origem até o ponto ou o afixo, tudo bem? Ou seja, aplicar o Teorema de Pitágoras. Um último exemplo aqui, quando o número complexo está no quarto quadrante. Esse eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Notem que o número complexo é 2 menos 2i. Tá? Então, eu formei um triângulo utilizando aqui o eixo da parte real. No outro exemplo aqui, eu utilizei o eixo da parte imaginária. Tá? Então, o que eu fiz? Aqui, conforme um dos lados do triângulo é 2 e o outro lado é 2, o módulo dele também vai ter que ser 2 raiz de 2, tá bom? Independente qual seja o sinal, lembrando que o sinal ele acaba se cancelando no Teorema de Pitágoras, tá? Então, se um lado é 2 outro lado é 2, toda vez que eu tiver um triângulo onde os catetos são iguais, esse ângulo interno aqui do triângulo corresponde a 45 graus, tá bom? Então, uma outra dica. Toda vez que eu tiver um triângulo onde os catetos são iguais, tá? São iguais, eu vou ter um ângulo aqui igual a 45 graus. Na verdade, os dois ângulos igual a 45 graus, porque a soma deles tem que dar 90, tá bom? Então, quem que vai ser o meu θ nesse caso? Ó, o θ corresponde, bem, primeiro e segundo quadrante eu sei que é 90, ou desculpa, 180. Mais o terceiro quadrante, ó, eu fiz aqui, ó, primeiro e segundo quadrante mais o terceiro quadrante. Eu vi que deu 270. Então, a soma do primeiro, segundo e terceiro quadrante, o arco corresponde a 270 graus. Tudo bem? Mais esse pedacinho aqui que eu sei que é 45 graus. Porque o alfa vale 45, conforme todo o quarto quadrante tem que dar 90 graus, 45 mais 45 vai ser 90 graus. Então, vou colocar aqui mais 45 graus. Então, o ângulo θ vai ser igual a 315 graus. Bem, eu poderia ter feito isso daqui de uma forma mais simples ainda, né? Deixa eu pegar uma outra cor. Bem, eu sei que uma circunferência completa aqui, ela possui, vou colocar θ é igual
ela possui 360 graus. Tudo bem? Então, eu sei que o θ é quem? É quase toda a circunferência menos o ângulo alfa. Então, eu poderia ter feito θ é igual a 360 menos 45. θ corresponde a 315 graus. Tá? Bem, espero que você tenha entendido. Tá? A forma correta de calcular o argumento é sempre a gente determinar o seno e o cosseno de θ, para a gente mais para frente entrar na forma trigonométrica do número complexo. Mas eu expliquei para vocês aqui utilizando a tangente. Quando eu só quiser saber o argumento, utilizar a tangente, porque com a tangente a gente vai chegar no mesmo resultado e é uma forma mais simples. Espero que você tenha entendido. Compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!